Boa tarde, eu sou o professor Ulisses, eu sou professor de arte cênica e me pediram para falar um pouco sobre a comédia dell'arte, que foi um dos momentos mais marcantes da história do teatro. A comédia dell'arte foi um movimento que surgiu na Itália, na Idade Média, e era caracterizada por uns aspectos muito interessantes. Um deles é que eles não tinham lugar fixo de apresentação, eles eram mambembes. E viajavam de cidade em cidade, se apresentavam nas praças, nas escadarias, no mercado público, ou em palácios. Então eles ficavam viajando nos espaços mais ricos, nos espaços mais pobres. E outra característica marcante da comédia dell'arte era que eles não tinham texto. Isso quer dizer que eles não faziam só teatro mudo. Eles não tinham um texto fundamentado, escrito no papel, com o nome do personagem, a fala da personagem. Na comédia dell'arte, eles tinham um roteiro, uma base do espetáculo. Muitas vezes era a mesma história, mas a performance deles era diferente. E a performance deles era a terceira característica também marcante da comédia dell'arte. Os atores eram ginastas, a gente pode dizer assim, malabaristas, equilibristas, tratavam com animais. Então eles faziam e aconteciam em cima do palco. E eram flexíveis, versáteis. E essa versatilidade também vinha da capacidade que eles tinham de improvisar. Então havia um roteiro básico, mas o conteúdo mesmo do espetáculo era o improviso. Meio parecido com o que a gente ainda vê hoje nesses programas humorísticos, nessas performances de atores que recebem um tema e criam uma cena. Muitas vezes eles lançavam mão do improviso para solucionar alguma situação que acontecia no espetáculo. Outra característica deles é que os personagens eram sempre os mesmos. E aí então você tinha a mocinha, você tinha o rapaz apaixonado por ela, você tinha um amigo malandro do rapaz que ajudava ele a conquistar a garota, tinha o pai da garota, às vezes era só um velho que era apaixonado por ela também, às vezes esse velho era rico e morria, outras vezes também tinha um valentão na cidade, ou então tinha um soldado. Esses personagens às vezes se alteravam, mas o núcleo da comédia dell'arte eram eles. E tinham nomes característicos também, em italiano. Pierrot, Colombina, Polichinelo, Arlequim, que é o nome do personagem mais famoso da comédia dell'arte, que inspirou aquela figura básica que a gente vê nos filmes do Boca da Corte, que tem uma touca com umas pontas, com bolinhas na ponta. Então esse personagem até hoje influencia o figurino de vários personagens humorísticos. Curiosamente, a comédia dell'arte deu origem também a vários personagens de circo. O principal, como todo mundo já deve estar adivinhando, é o palhaço. O palhaço vem da palavra italiana pagliaccio. Então era uma das figuras marcantes da comédia dell'arte. Aquele tipo de comédia em que ia uma torta na cara, uma pessoa vai escorregar, e aí escorrega mesmo, ou vai bater em alguém e quando vira o bastão acerta em outra pessoa. Cenas que a gente vê ainda hoje sendo usadas na televisão e no cinema, ainda devem sua origem à comédia dell'arte. Outro exemplo é um programa humorístico que até hoje as pessoas assistem, que é o Chaves. Chaves é um programa humorístico feito nos moldes da comédia dell'arte. São os mesmos personagens vivendo quadros às vezes diferentes, situações diferentes, mas a performance deles é sempre a mesma. Outro exemplo também, nós temos aqui no Brasil uma obra de Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida, que ele, de uma forma genial, ele junta tantas características do alto, religioso, medieval, aquela coisa da conversão, do buscar a Deus, como também as personagens da comédia dell'arte. Quando ele falava do valentão, da moça apaixonada, do rapaz ingênuo, do amigo malandro,
não só os personagens de Chicó, de João Grilo, da Aninha, do pai dela, né? Também tinha o Valentão lá. Então, esses personagens que o Adriano Suassuna criou foram claramente inspirados nos personagens da Comédia dell'arte. E, até hoje, quanto mais você estudar sobre a Comédia dell'arte, você vai encontrar nos programas do Corinthians a semente dela. Eu sou fã da Comédia dell'arte.